Olá! Hoje vamos falar sobre saúde mãe e bebê, cuidados nutricionais, o preparo para o antes, durante e pós-gestação, mulheres com dificuldades para engravidar e também alertas durante a gravidez. Esse é o Mãecast trazendo informação para você. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Vem comigo! Ela é mãe do Arthur, de 6 anos, formada há 16 anos pela UFPR, pós-graduada em nutrição funcional, fitoterapia e está finalizando uma pós-graduação em gastroenterologia funcional e nutrigenômica. Atua em clínica fazendo atendimentos direcionados para programação metabólica, introdução alimentar, pacientes com diversas desordens gastrointestinais e doenças autoimunes. Seja muito bem-vinda, Ju Trevelini. Acertei? Isso. Trevelini. Trevelini. Isso. Gente, tava com Treventini na cabeça, meu Deus do céu. Ju, seja bem-vinda. Obrigada pela tua participação e disponibilidade. A gente tá com o Arthur aqui no estúdio, gente. Ele não tá aparecendo, mas o Arthur tá participando aqui, mãe do Arthur. Sim. E a gente vai falar hoje sobre nutrição, no geral, com várias questões que você vai trazer pra gente. Mas eu queria abrir falando sobre programação metabólica gestacional. O que é isso e quais as orientações, né, que a gente tem sobre esse tema? Então, Nanda, primeiramente, muito obrigada. Espero realmente ajudar com o meu conhecimento. Tentei abordar aqui, a gente vai falar sobre vários assuntos que não são tão comentados, né? Então, é importante para que vocês, mães ou futuras mamães, vocês vão tendo cada vez mais o conhecimento. Hoje em dia a gente não é mais um ser passivo, né? A gente já aceitou muita coisa sem questionar, então eu acho muito importante esses podcasts, essas interações para que as pessoas elas tenham mais conhecimento e dessa forma elas consigam cuidar melhor do corpo. Então, aproveitando falar sobre programação metabólica, é muito falado, Nanda, sobre os primeiros 1000 dias ou 1000 dias de ouro, né, que envolve o início da gestação, cuidado, né, da mamãe, vou engravidar, engravidei, cuido até os 2 anos de vida. Por quê? Porque isso vai auxiliar a evitar doenças futuras no bebê. Então, cuidado com a questão dos nutrientes, com a questão dos poluentes ambientais, com o que você está consumindo para ter um melhor desenvolvimento fetal, um desenvolvimento neurológico. Então, todos esses cuidados envolvem a alimentação, envolve o cuidado com o intestino e com a microbiota, envolve o que você vai comer, se você vai consumir alimentos que são industrializados e que têm metais pesados, e que pode futuramente gerar distúrbios neurológicos. Você mesmo me falou que comprou o meu curso de programação metabólica. Sim. E tem uma aula que eu falo sobre as medicações, tudo que pode influenciar negativamente em transtornos neurológicos, como TDAH, como autismo. Só que eu queria ressaltar que, para mim, programação metabólica envolve muito mais do que a gente cuidar só da mamãe quando ela está gestante. Por quê, guria? Porque quando a mamãe chega, ela já pode chegar com deficiências nutricionais. Quantas mamães eu já atendi que chegou lá com uma disbiose, que a gente vai falar daqui a pouco, com o intestino tudo inchado, estufada, com o sistema imunológico baixo, E eu sempre falo que é muito mais interessante você se programar previamente para que você deixe um ambiente adequado para o desenvolvimento do bebê. Não faz sentido isso? Sim, total. Então, é isso que eu proponho para as futuras mamães. Foi por isso que eu comprei teu curso. Na verdade, eu queria entrar nesse preparo, né? E aí eu pensei, bom, eu queria, na época, né, gente, agora eu já mudei de ideia, mas eu vou voltar a fazer o curso. Eu não cheguei a terminar o curso porque era sobre essa questão de você se nutrir primeiro, né, deixar o seu corpo alinhado e depois engravidar, você preparar o terreno, né, para tudo, porque aí vem os hormônios, vem tudo, o intestino prende, é uma série de coisas, né? E muitas vezes você não tá, você quer engravidar e você tem essa possibilidade,
né? Então, porque a partir do momento que você tem uma relação sexual, você tem a possibilidade, se você está na idade fértil, mas não necessariamente nas melhores condições, né? Claro que, assim, existem pessoas que são extremamente exigentes e querem tudo muito perfeito. A perfeição, gente, ela é algo que não existe, né? Não. Mas, assim, o quão equilibrado eu vou estar, né? Então, existem nos exames laboratoriais, existe um marcador que é muito importante, que é a ferritina, que é o depósito de ferro, né? E nós menstruamos todos os meses, esses níveis de ferro, eles tendem a baixar. E imagina você engravidar com esses níveis muito baixos. Isso não só vai impactar em você, futura mamãe ou mamãe, né? Porque você vai ficar mais cansada, mais sem energia, mas em todo o desenvolvimento e crescimento desse bebê. Aí você vai falar assim, Ju, mas daí suplementa. Mas daí, Nanda, as dificuldades são maiores, porque você tem você e teu bebê para gerir ali, né? E não necessariamente a suplementação via oral de ferro vai suprir isso. Exatamente. Entendeu? Então, daí isso pode gerar consequências. Então, assim, a gente está acostumado a ter um cuidado só quando você está doente. Então, eu sempre convido os meus pacientes a olharem para antes, né? Eu até falei para você que eu estou fazendo uma detoxificação, que eu vim das férias, né? Sem ingestão de bebida alcoólica, sem café, né? E falei que eu tô... Detoxificação. É diferente de desintoxicação. Na verdade, a detoxificação envolve alguns suplementos, que também eu estou mexendo no meu metabolismo do fígado, né? Mas que, sim, eu coloco para o meu corpo nutrientes, né? Nutrientes e tiro o que é ruim, né? Mas eu estou doente? Não, eu não estou doente. Eu preciso estar doente para fazer uma detoxificação? Não preciso, né? Detoxificação não é só tomar suco verde, né? Tá além disso. Mas, não é só isso. Eu tomei suco verde no almoço, falei, vou dar uma limpada, mas não é. Não, é você retirar também os alimentos que são químicos, que são tóxicos para o teu corpo, mesmo aqueles chicletes, o café. Tipo, hoje eu falei para ti que eu tô meio zureta, né? Que eu tô meio assim, meu Deus, morta-viva, né? Por quê? Porque o meu corpo, ele tá assimilando tudo isso para que daqui a alguns dias eu volte à minha rotina, vou voltar a tomar café, mantenha o meu cuidado, mas tenha feito aquela reorganização metabólica. Tá? Então, esses cuidados com o nosso corpo, eles não precisam ser feitos somente quando você tem uma doença. E isso é muito comum a gente receber os pacientes. Não, olha, eu vim aqui porque eu tô com uma diarreia, Juliana, eu tô com diarreia crônica, né? Daí você descobre uma colite, né? Ou descobre uma doença celíaca. Mas por que você não se cuidou previamente? Então, voltando à nossa pergunta da programação metabólica, eu gosto de falar que é a programação metabólica pré-gestacional e gestacional, ou seja, você cuida do antes, você cuida do durante e você cuida do depois. Com certeza. Eu acho que a gente precisa se preparar, sim, para ter um bebê, mas não é só para isso. É para todas as outras questões, né? De alimentação, outras coisas que inflamam o nosso corpo o tempo todo. Com certeza. Tipo, eu tava tentando fazer o exercício de tirar o leite, por exemplo, que eu acho que o leite, ele meio que dá uma inflamada na gente. Tomar o café sem o leite, alguma coisa assim, depois tirar o café. Primeiro você tira o açúcar, depois você tira o leite, depois você tira o café definitivo, né? Então é um processo. Mas assim, é difícil realmente, né? Porque a gente precisa o tempo todo estar se policiando no que come, como come, né? Em que horários, tudo isso. Então, realmente, os hábitos, eles têm que serem outros, né? E a gente não consegue. Na verdade, a gente tem que colocar aquilo como prioridade na nossa vida. Né? Falando dos laticínios, algumas pessoas têm uma tolerabilidade e uma digestibilidade boa e não há problema nenhum. A única questão é o quanto que a gente consome e a forma como a gente consome aquilo. Né? Então, hoje em dia se fala de vários alimentos que são ruins e geralmente as pessoas já chegam com distúrbios, com desordens, com intolerâncias ou com alergias alimentares, né? Elas não previnem antes, mas eu acho que se você não tem nada,
se você é uma pessoa saudável, eu convido os meus pacientes à rotatividade, a diminuir o consumo. Ou, ao invés de consumir o leite, que é cru, que tem a sua proteína intacta, consumir um iogurte, que é fermentado, ou seja, que é parcialmente digerido, que o alimento, que o corpo ele vai ter uma assimilação melhor, né? E não precisa consumir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Consome ali 2 vezes por semana. Então, essa questão até de ir a um profissional, ela envolve muito mais do que um cardápio, do que um menu, mas a gente aprender a entender o nosso corpo, né? Como que ele funciona. Exatamente isso. E também essa questão do intestino, né? Meu Deus do céu, até na gestação a gente sofre demais. Com certeza. Porque é muita coisa, né, ao mesmo tempo. Ô, Ju, você falou de Desbiose. Desbiose. O que é? Pra gente então, já, assim, porque você já tocou no assunto, você já fala o que é. Então tá. Então assim, desbiose nada mais é do que o desequilíbrio, né, na quantidade, na qualidade das bactérias que vivem no nosso intestino. Então eu vou colocar um pontinho aqui para vocês e vou explicar que o nosso corpo, ele é povoado por bactérias, por fungos, por vírus, né? Então a gente tem centenas de trilhões no nosso organismo, tá? E a desbiose, ela esse desequilíbrio lá no nosso intestino grosso, que é onde é o local em que tem muitas bactérias mesmo, tá? Que é onde a gente vai formar o bolo fecal e tudo mais, tá? Então, quais são os sintomas para que você identifique essa desbiose? Então, quando você come determinado alimento, principalmente alimentos que têm açúcares, amido, então você comeu, sei lá, um bolo. O bolo tem o trigo, tem o açúcar e tem o leite. Quando você come esse alimento, sabe quando horas depois você sente aquele estufamento, gases? Isso significa que você não conseguiu digerir esses açúcares, tá? Agora imagine você tendo uma rotina diária, consumindo mais açúcares, consumindo mais amido e sempre notando esse estufamento no final do dia, muitos gases, começa a notar que você está arrotando, começa a notar mudança da consistência das fezes, ou mais espedaçadas, ou mais endurecidas. Então, isso significa que o teu trato gastrointestinal não está funcionando de maneira ordenada. Porque, claro que soltar pum, pessoal, é algo que todo mundo faz, é algo normal. Sim. Mas quando você tem um excesso de gases que causa aquela dor, sabe, embaixo do umbigo ali, isso não é algo que é normal. Isso pode ser comum. O comum e o normal, eles estão sendo muito mal interpretados, né? Mas existe sim essa diferença. Então, como existe um equilíbrio, uma sinergia nessas bactérias que vivem no nosso intestino, que são responsáveis para quê? Né? Por que a gente tem bactéria? Porque a gente acha que bactéria é um troço ruim, né? Bactéria é infecção, tem que matar. Mas não, as bactérias, elas povoam a nossa parede intestinal, elas são importantes para a absorção de nutrientes, elas são importantes para a regulação de hormônios, elas são importantes para o nosso sistema imunológico. Então, elas têm que viver em equilíbrio. A partir do momento que você come mais porcaria do que coisa boa, o que acontece? Você fermenta mais, porque digestivamente não tá legal, e daí vira uma festa louca lá, né? Vira uma briga de bactérias. E essa briga, esse desequilíbrio, é o que a gente chama de desbiose. E não é uma doença, é uma condição clínica, né? Então, é um alerta, eu falaria. Mas imagina você comer determinado alimento e todos os dias, a gente come mais ou menos o quê? 4, 5 vezes ao dia, né? Então, todos os dias, você comeu aquele determinado alimento e aquele alimento ele não foi quebrado, não foi digerido adequadamente. Tá? Parte desse alimento chega no nosso intestino e ele vai tentar ser absorvido. Essa agressão inicial na parede do intestino é que a gente chama de inflamação. Só que é uma inflamação de baixo grau. Pensa que o teu intestino é como se fosse o muro da tua casa. E essa pessoa é uma pessoa que você não conhece. Mas ela quer entrar na tua casa de qualquer jeito. Né? Ela não virou uma partícula, ela não virou teu amigo ainda. Né? Tá então, olhando ainda. Ela tá olhando ali, só que ela vai lá e dá martelada no muro e quer entrar de qualquer jeito. Uma hora ela vai entrar.
Né? Então, uma hora, essas proteínas mal digeridas, como a gente tem alguns alimentos que são mal digeridos mesmo. O trigo, ele tem uma proteína que é mais de difícil digestão. Glúten, A caseína é uma proteína de mais difícil digestão. Então, são aqueles que não são bem teus amigos, mas que, sabe, de vez em quando eles podem entrar na tua casa. Mas se eles entrarem sempre, eles vão te irritar. Então, é essa parede do teu intestino ali que ela vai irritando. E chega um momento que esse intestino ele está muito desprotegido. Porque ele está todo, né, como se fosse um muro todo quebrado. Então, vem um monte de proteínas, de substâncias, de toxinas que entram para a tua corrente sanguínea. E é isso que a gente chama de inflamação. Imagina as células de defesa tentando combater esse monte de reação, que daí não vira a proteína caseína, que, beleza, não é um corpo estranho. Mas quando ela passou para a corrente sanguínea, ela vira uma substância que a gente chama de corpo estranho. Sim. E que precisa ser combatido. Nossa. Então, assim, dei uma microaula aqui para vocês. Top! Não, eu tô assim, ó, eu tô imaginando o alimento entrando, batendo. Então, é legal, falando, né? É legal, mas assim, isso a gente vai falar por anos, guria. Isso acontecendo todos os dias, toda hora, por anos, né? Então, por isso que a gente precisa se preocupar e principalmente desde ali, ó, do início da vida dessa criança, com o alimento que você vai dar para esse bebê, o leite materno, né? A gente vai falar muito sobre sistema imune. E quanto tempo antes a mãe, o ideal é que ela procure uma nutricionista, né? Antes dela querer engravidar ou quando ela já tá grávida. Tá, então assim, é muito boa essa pergunta, porque a gente fala assim, em média, Nanda, 3 meses, tá? Em 3 meses a gente consegue... Nossa, que bom! Achei que eu ia ter que ficar um ano me Então, a gente fala que em média, tá? 3 meses dá pra dar uma limpada, uma dá arrumada na casa. Isso, mas assim, eu tive pacientes que chegou, agora tá com um bebezinho, a Giovana, que ainda bem que ela veio 1 ano atrás. Porque ela estava com a ferritina muito baixa, é vegana e estava com uma desbiose, extremamente estressada, sem energia, e a gente demorou 1 ano para melhorar. Teve uma paciente que estava obesa, e daí a gente demorou também entre 6 e 8 meses para melhorar o quadro dela. Então, se essa futura mamãe que está me ouvindo, quer ir lá no consultório, quer procurar uma nutri para se cuidar, se você tem uma doença autoimune, se você sabe que a casa está muito bagunçada, vai pelo menos uns 6 meses antes, né? Então, tudo a individualidade. Agora, eu já tive paciente... Nutricionista tinha que ser ficar dentro de um potinho, sabe? Você dando uma vozinha, você lá falando. Tipo anjinho, né? Isso, isso não, come isso, não, tá vendo que tem aquele outro, sabe? Tipo a sua consciência, né? Ai, Deus, que Não, difícil. é que nem a psicóloga, devia ter uma nutri, um psicólogo, um educador físico. Porque assim, ó, não é só, sabe, eu tava falando pro meu marido em questão de alimentação, por exemplo, da nossa filha. Tem uma filha de 3 anos e a gente, né, preza pela alimentação, né, saudável para ela. Então tá, se eu tenho essa escolha dentro da minha casa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer comida, certo? Se eu não quero, tipo assim, deixar que ela coma tudo e qualquer coisa. Então a gente tem que se programar. Só que isso dá muito trabalho. Sim. Então, assim, tá, você vai lá, você comprou a comida, daí você chega em casa, tem toda a parte do mercado antes disso, né? Beleza? Aí você vai e come. Aí você tem que fazer todos os dias. E aí, além disso, se você quiser tirar um dia para cozinhar, você tem que tirar um dia para cozinhar e congelar todos os alimentos. E ali, porque ela não vai comer só alface e ovo, igual, por exemplo, se eu quiser, né, comer só alface e ovo, ela não vai comer só isso, né? Tem que ter todos os nutrientes. Então, mas é interessante isso, Nanda, que você está falando, porque, inclusive, tem um documentário, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, tem um documentário chamado Cooked, do Michael Pollan, que é um jornalista, não sei se você já ouviu falar, tá no Netflix. Vale muito a pena verem esse documentário, porque o que o Michael fala, né? Ele fala assim que antes da Revolução Industrial, as famílias elas prezavam muito por preparar o alimento em casa. Sim. Né? E daí, depois da Revolução Industrial, e as pessoas eram mais magras, mais saudáveis. Depois da Revolução Industrial, que foi mais ou menos em 1960 ali, houve as mulheres, elas foram para o mercado de trabalho, e daí as indústrias de alimentos falaram assim, cara, é agora a minha oportunidade de oferecer
os produtos congelados, prontos, né? E falando, olha, essa é a torta que nem a tua vozinha faz, mas muito mais gostosa. Então, eles começaram a fazer o quê? Colocar um monte de produtos enlatados, industrializados, que é o que hoje a gente mais vê no mercado, né? E hoje a gente acha normal isso. Mas olha só como está o padrão da saúde, não só dos brasileiros, mas de todo mundo. As pessoas não só estão com sobrepeso ou obesa, mas estão cada vez mais doentes, né? Aumento das doenças autoimunes, aumento de doenças inflamatórias. Quantas pessoas têm câncer? Quando era pequena, eu nem sabia o que era isso. Hoje, é muito triste isso. E claro, gente, comer é um ato que a gente precisa fazer todos os dias. Por que a gente não dá prioridade? A gente dá prioridade para uma série de outras coisas, mas a gente não dá prioridade para o ato de comer. Então, assim, enquanto a gente não levar em consideração essa importância, não dá pra gente pensar em saúde, sabe? Ou mesmo em ter um filho. Sim, exatamente. Porque se você não cuida de você, você vai conseguir cuidar da outra pessoa. Não vai. Então, aí, o que acontece lá em casa? Quem gosta de cozinhar é o meu marido. Então, eu falo, tá, tudo bem, graças a Deus, né? Então, ele se organiza para fazer todos os dias a comida da minha filha. Todos os dias. Então, cara... Que é a comida de vocês. É a comida da gente. Então, assim, aí a gente vai almoçar essa comida, ela vai almoçar também. Sim. E não tem problema, porque ela vai comer a mesma comida na janta. Claro. Só que às vezes eu não quero daí comer aquela comida, né? Ela come porque ela vê a mesma comida e pra ela, tipo, a gente que é adulto quer comer o quê? Lanche, outras coisas. Então, eu falo... Tudo bem, a gente se policia para pelo menos estar sentado na mesa com ela, comendo um pouco da comida dela, para mostrar para ela que isso é bom. Mas não precisa pegar tudo e comer, encher o prato. Não, pega uma colherzinha, ou um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, e comer um pouco mais cedo. Então, assim, tem algumas questões, né? Porque aí a comida Seja também exemplo. Pra gente ser o exemplo. E aí ela come, então... Aí já imaginou como é que eu vou fazer e dar lanche o tempo todo? Pão, pizza... Uma vez ou outra, gente, não tem problema. Ou, assim, final de semana, vai numa festinha, vai comer um doce, beleza. Mas, cara, todo dia não dá. Não dá. A criança precisa de arroz, feijão, lentilha, carne, fruta, verdura. Então, não dá. E isso demanda. Porque aí você vai, você compra, você lava, você pica todos os dias. Sim. Então, não é fácil. A gente, assim, pensar no dia a dia, não é fácil. É mais prático você comer outra coisa que já tá pronto ali, só enfia pra dentro e pronto. Sim. Só que a gente Mas não quanto pode. tempo que a gente fica também no celular, quanto tempo a gente fica na televisão, quanto tempo a gente fica fazendo outras coisas que não são importantes. Então, eu sempre falo que a gente pode tudo. Depende do que a gente dá prioridade. A gente consegue tudo na nossa vida. Né? Eu ouvi isso, a gente dá conta do que a gente quer dar conta. Isso. Ótima essa pergunta. Ótima essa... Eu escutei isso de uma amiga, Fer, a gente dá conta do que a gente quer dar conta. Do que a gente quer dar conta. Tá bom. Eu falei pra ela, que saco, não posso nem dar conta de nada, que você já quer que eu dê conta de tudo. Mas é isso, né? A gente falou sobre o tempo, né? Quanto tempo antes, você falou no mínimo 3 meses, e para uma gestante, né? Que já está gestante, ela quer começar a suplementar, não. Ela quer começar a melhorar. Já no Começou início. no início. Tá. Nunca é tarde, Nunca enfim. é tarde. Mas assim, chegar no 3º trimestre, eu só vou dar um oi também, né? Oi, tudo bem, não vou ajudar muito. Sim. O bebê já tá formado, né? Já, assim, o que a gente poderia evitar, daí isso minimiza. Por isso que são os primeiros 1000 dias do bebê, porque é o período de gestação, o início, ali quando nasce e até os 2 anos. Até os 2 anos. Daí eu estendo para um pouco antes. Né? Porque daí é o período em que eu já vou organizar esse corpo para que quando tiver na gestação tudo aconteça da melhor maneira possível. Até evite um futuro aborto, né? Uma complicação. E engraçado, né? As nutricionistas infantis que vieram aqui gravar, assim, a gente sempre fala que a introdução alimentar, por exemplo, da criança é até os 2 anos de idade. Então as mães querem que um bebê de 6 meses já coma todo o pratinho de papinha, que já come... Não, é muito com calma. Não. Então é todo um processo. O alimento, ele tem que ser uma construção de vínculo com o que a criança está vendo, que está comendo, e hábito. É construção de vínculo e hábito, porque com a comida a gente tem que ter uma relação. Senão vira só colocar pra dentro, né? E pronto, acabou. E eu sou ansiosa. Não. E o vínculo e a construção do alimento de você
olhar para aquilo que você está comendo, né? Sim. Ver, criar essa conexão alimentar mesmo. Tem essa questão da O hábito. aprendizagem, da mastigação. O Sim, Arthur eu fiz a introdução dele pelo Baby Led Weaning, que é o sim. BLW. E foi bem interessante, assim, sabe? Eu deixei ele, na verdade, estava preparado, né? Então, hoje ele é um menino que ele come muito saudável, ele gosta de comer saudável, Igual né? minha filha Hoje eu ama falei, fruta e verdura. hoje, eu até falei para ele brincando, né? Eu Essa não como semana. tanta fruta assim, minha filha É, come muita fruta. Eu dou é, graças a Deus. Eu falo, eu nossa. brinquei com ele, falei assim, filho, não tem açúcar, não tem doce por 10 dias, hein? Né? Porque a mamãe tá em detoxificação. Ele, não, tudo bem, mamãe. É, porque Né? pra ele é hábito, né? É. Igual minha filha, ela vai nas festinhas de aniversário, ela pega o bombom de morango e de uva, ela tira todo o chocolate, melecando assim, tudo à mão e come só a fruta. A minha amiga, Não, meu Deus, o tu e come. deixa ela comer, mas às vezes ela quer pegar um brigadeiro, alguma coisa, Sim. ela acha muito doce. Então ela É, o morde um pedaço, paladar. ela joga, porque não Sim. tem, assim, essa E 3 relação. anos ainda tá muito cedo, né? Que o meu É, já é um menino, já, né? mas Então, essas festinhas aí, haja festinha, e meu Deus do céu, e é doce, salgadinho, não sei o nem me quê. fale, Mas nem enfim, me né? fale. Enfim, a gente segura o quanto pode e também a gente não pode ser extremista, Não, eu sempre eu né? tenho combinados com o Arthur, É, sabe? Eu igual lá tenho em essa casa. questão das conversas, né? Ó, então agora você não vai comer, você comeu isso, mas não vai comer aquilo. Então a gente tem os combinados e Sim, e tem isso que sair um funciona. pouco também, entendeu? Ah, vai dar um Sim, sorvete, um não. pirulito, uma coisa, não tem Sim, problema, não mas tem não é problema. sempre. Não, porque senão você vai atingir um outro aspecto, que é o aspecto emocional da criança, que É, também não é saúde, né? Então, esse equilíbrio é muito importante. com certeza. A gente falou sobre as gestantes, o ácido fólico. Ele é o suficiente para engravidar? Com certeza, já sei que é a resposta. Guria, essa é uma pergunta, eu coloquei porque eu achei muito interessante, porque o que que acontece, O que né? que O que tem no ácido acontece, não, na fólico, né? verdade, assim, o que que acontecia, tá? O que acontecia era que as mulheres queriam engravidar, iam na sua ginecologista, obstetra, e daí a obstetra fazia aqueles exames que são muito importantes, gente, né? Que são aqueles exames para ver se tem alguma doença venérea e tudo mais, e fala assim, ó, toma o ácido fólico e beleza. Tá? Há uns 5, 10 anos atrás, quem está me ouvindo aqui, que tem filho mais velho, vai lembrar que, se eu não me engano, era o Endofolin, não sei se você usou esse, que Não. é 5 miligramas, que é uma dosagem que é muito alta. Tá? O ácido fólico, gente, é uma vitamina do complexo B, tá? Que é importante para quê? Para o desenvolvimento do tubo neural, que vai dar origem a todos os órgãos. Só isso. Então ele é Quer muito dizer, importante. tudo isso, né? É Você muito quer dizer? importante, né? Uhum. Mas eu vou só colocar esse ponto inicial que começaram a observar? Que essa dosagem era muito alta e isso poderia ser um dos gatilhos para o autismo. Pela sua dosagem, toxicidade. Eu falo isso no curso de programação metabólica também. E daí mudaram-se as referências de 5 miligramas para 400 microgramas. Imagina, gente. É Muito elevado essa quantidade de 5 era ml. muito elevada essa Muito. quantidade. A primeira coisa que eu falo é que, assim, é muito raro o médico ou o profissional avaliar como que está a tua nutrição? O que você está consumindo? Porque a gente consome ácido fólico nos grãos, nos vegetais. Então, como está a tua nutrição? Eu acho que esse é um erro muito importante. A suplementação, gente, ela é importante porque esse nutriente ele vai dar origem, sim, ao tubo neural. Mas existem algumas pacientes, algumas pessoas que têm um polimorfismo, ou seja, uma alteração em um gene, que chama MTHFR. E quando você toma esse ácido fólico, ele chega no teu corpo e ele não consegue ser ativado, ser absorvido, vamos ser. Sim. Porque tem que ter uma substanciazinha que chama coenzima ativa, que é o metil. E esse metil, ele pega, se liga nessa vitamina, beleza, ativou, absorveu, vai Agora funcionar. sim. Então, tem algumas pessoas que não têm essa coenzima. Como é que faz para descobrir? Através de exame? O que... Geralmente, você tem que fazer o exame do gene, MTHFR, mas quando a gente avalia o exame sanguíneo e a homocisteína está alta e o nível de ácido fólico
tá normal ou levemente baixo, a gente já começa a desconfiar, tá? Então, tem alguns outros fatores também, que não cabem aqui falar, senão a gente ficaria horas aqui, mas hoje eu, Ju, preconizo já dar o metilfolato, tá? Junto. Eu já dou o metilfolato, mas eu não dou o ácido fólico sintético. Isso que eu ia falar, tem esse agora que eu tô ligando o Tem nome, o que é o ofolato. ofolato. Foi o que eu Algumas tomei. médicas estão começando a dar. Por quê? Eu tomei esse, o D. Só que o que tem a ver o D? Daí eu não sei, agora eu não lembro. Não lembro também. Tem o ofolato e o ofolato D. Não lembro. Eu não sei se é com mais ferro, o que é. Tem uma substância a mais. Não lembro. Mas não apenas isso é importante para se prevenir. Então, assim, eu sempre falo que é muita prepotência do ácido fólico só ele ser o importante na jogada. Né? Para desenvolvimento do tubo neural, a gente precisa do ferro, a gente precisa de todas as vitaminas do complexo B, a gente precisa que a mãe tenha um suporte adequado. Né? Então, assim, vitamina B1, B2, B3, B9, B12... Todas essas vitaminas do complexo B, elas são importantes para a formação do tubo neural. Sim. Tá? Mas assim, fiz uma breve explicação. Mas não adianta tomar só o ácido fólico, tem que ter o ativo que... né? Quem não tem esse gene... gente, não é todo mundo não, porque o ofolato é mais caro. Quem não tem essa alteração... nesse polimorfismo, o ácido fólico 400 microgramas ele vai ter a sua função. Tá? Mas, assim, aproximadamente 40% das mulheres têm essa alteração nesse polimorfismo. Nossa, e aí tem que tomar E daí, assim, eu já dou o metilfolato porque eu já sei, já estou dando a substância ativa ali, né? Então, não é algo muito caro, é algo que, né, o valor não está muito ali... dá para a pessoa comprar, então eu já dou para não ter que ficar, ai meu Deus, Ju, será que eu vou ter que fazer o exame genético? Será que eu vou, né, os gastos para evitar mais gastos assim para paciente. E o ideal tomar o ácido fólico é quanto tempo antes da gestação? O ideal? Pelo menos 3 meses, né? O ideal é você dosar. Então a gente dosa homocisteína, ácido fólico, B12 e avalia. Né? Então, teve pacientes que, assim, a média a gente dá 400 microgramas, mas teve pacientes que eu cheguei a dar 1 miligrama por 3 meses, daí depois engravidou, daí eu diminuí a dosagem porque ele já estava com o aporte ali adequado. Nossa. Tá? Então, isso é bem individual. Bem importante isso, meu Deus. A gente vê que tem muitas mulheres que têm dificuldade, né, de engravidar. O que tem... porque a gente está falando, né, de gestação, tô prontinha, tô me preparando, mas e essa dificuldade de engravidar também tem relação com a parte nutricional, né? Guria, tem bastante relação, né? Realmente tem muitas mulheres, né, em que existem vários casos, tá? Claro que não é minha especialidade, mas assim, quando a mulher tem endometriose, que é um processo inflamatório, ela tem uma dificuldade de engravidar. Né? Endometriose tenho, né? E a endometriose é um processo crônico inflamatório. Tá? Então, e tem uma alimentação adequada para quem tem endometriose também, né? Isso, porque dá para amenizar? Isso, porque ela é pró-estrogênica, né? Então, assim, tanto que quem tem endometriose geralmente tem um percentual de gordura maior. Então, tem muito estrogênio, tem predominância de estrogênio. Então, a gente tem que reorganizar tudo isso para que você... E isso é para sempre. Eu também descobri o ano passado que eu tenho endometriose, né? Então, assim, o nosso esforço ele tem que ser muito maior em relação a esse cuidado para que não gere todos os prejuízos, como a infertilidade, mesmo SOP, síndrome do ovário policístico. Porque assim, aí a gente estava falando sobre MOP, né? O método de ovulação Billings, com a Bia aqui, que eu gravei com ela. Ela falou, Fer, tira o DIU e vamos fazer um acompanhamento da tua endometriose, e daí, né, através da alimentação, de uma série de coisas que podem amenizar. Só que o medo de tirar o DIU e voltar todas aquelas dores que eu tinha. Mas é que daí você tem que, por exemplo, eu uso a gestrinona, né? Então, mas daí você tem que fazer o acompanhamento e a suplementação com nutrientes que vão agir modulando esse processo de inflamação. Então, a cúrcuma, teomildesin, tem outras substâncias que vão agir melhorando esse processo de inflamação e menos dor. Controle de estresse também é bem importante. Tá? Que é o mais difícil, né? Mas, e atividade física aeróbica também.
Sim, e a gente tem que fazer, né? Porque Deus o livre, meu Deus. Então Eu a tenho que nutrição, fazer tudo. Ai, uma nutrição mais anti-inflamatória. É por isso que a gente está aqui no Mindcast, né? Fazendo divulgando, né? sim, Para a gente ser cada vez melhor, né? Uma pessoa cada vez exatamente. melhor. Então, Da dificuldade que a gente estava falando. então, por isso, por exemplo, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm, né, a gente tem que cuidar muito da alimentação, por quê? Porque tem pessoas até, tem mulheres até não tão, sei lá, com 30, 35 anos, que tem o envelhecimento dos folículos ovarianos, né? Então, existe um exame que é o hormônio antimuleriano, que avalia como que tá esses oócitos, né? Então, assim, quando você está com esses oócitos muito envelhecidos, você tem uma dificuldade de engravidar. E a gente dá ômega 3, coenzima Q10, N-acetilcisteína, aliado a uma alimentação anti-inflamatória, melhora muito a qualidade desses oócitos, fazendo com que você engravide muito mais fácil. Nossa. E aí tem que entrar com toda a alimentação, todo o pacote. Todo o pacote. O que uma gestante não deve fazer durante a gestação? Bom, geralmente... Bebida alcoólica a gente já sabe que não pode. As mães, né, antigamente, elas tinham essa questão de se alimentar por 2, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que a primeira coisa fundamental, gente, é que a gestante, a grávida, ela entra num estado de hiperglicemia maior. Porque Claro, ela tem que nutrir mãe, bebê, todo mundo ali, gerenciar tudo, né? A gente vira uma máquina. Então, gente, a gente tem que cuidar com a quantidade de carboidratos e açúcares, tá? Eu não estou polemizando aqui uma dieta com baixo teor de carboidrato, não. Tem que ter um equilíbrio. O que eu estou falando é que muitas vezes a gente toca o dane-se, né? A gente aperta o botãozinho ali e acaba comendo bolo, torta, não faz atividade física. E isso não pode. Porque é muito comum, né? Eu sempre falo para os pacientes, gente, se cuide no primeiro e segundo trimestre, porque senão no terceiro trimestre, cara, dá dor em tudo, é dor na coluna, é o ó, né? E você tem mais a vida inteira para cuidar do filho, né? Então você tem que cuidar disso, né? Então, o perigo da diabetes gestacional, tá? Essa parte da mulher, claro, não ingerir bebida alcoólica, tem a síndrome alcoólica fetal. Tá? E não é nem um pouquinho, gente. Isso que eu ia falar, nem uma gota. O bebê, ele é uma semente, né? Se eu, por exemplo, que estou há 10 dias ali sem beber, se eu beber uma taça, eu já fico, né, zureta, imagina uma sementinha. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Cuidar, gente, muito com enlatados, com embutidos, né, com substâncias que são tóxicas nesse meio, né? O nosso intestino, ele é permeável, então, assim, tudo que a gente vai consumir, tá, vai para o nosso organismo ali, né? E isso vai influenciar, sim, consequentemente, o desenvolvimento fetal. Tá? Então, o excesso desses metais pesados, a gente tem que cuidar muito, desde a pasta de dente, desodorante. Hoje em dia, a gente tem uma gama de alternativas, a pasta de dente, né? Tem umas para comprar com baixo MP lá, como é que é? Do flúor, é isso? Sim, não só do flúor, né? Mas da quantidade de alumínio que tem. Então, hoje eu comprei um da Positiva, tem de vários, Natura, né? Tem vários que estão num preço um pouquinho melhor, né? Tomar cuidado, porque essas marcas aí que são ditas, que são mais compradas, eles têm colocado uns negócios aí dito que é natural, mas não é natural, então cuidar com a composição, né? Então, procurar dar mais atenção a essa questão, Ju, eu compro muito industrializado, poxa, né? Presta atenção agora, né? O excesso de cafeína, então a gente sabe que 200 miligramas de cafeína, que dá mais ou menos 4 xícaras de café, isso pode induzir o aborto. Então, cuidado com essa quantidade. Adoçantes, eu falei do excesso de açúcar, daí as pessoas ficam, eu vou comer um monte de adoçante. Gente, tem que aprender. Por isso que é importante o prévio, o cuidado prévio, né? Sim. Porque a gente fica tentando sempre achar artifício para burlar, né? Para a gente poder comer.
E a gente vira, assim, é como se a gente estivesse correndo atrás do rabo, sempre, né? Sim. A gente nunca tem essa consciência de, cara, quando eu tiver vontade, eu vou comer um doce. Quando eu tiver, né, cuidado com a alimentação, eu me Se sinto permite. satisfeito, ou eu me permito comer determinado alimento. E é muita fruta, muito legume, muitos grãos, é a carne, né? Essa é a comida de verdade. Essa é a comida de verdade, né? Então tem que cuidar muito com isso. Hoje eu vejo alterações tireoidianas importantes, deficiências nutricionais importantes. Uma coisa que eu também acho que a gestante não pode fazer é ir na farmácia e comprar multivitamínico. Ali, eu vou comprar um multivitamínico para gestante. Isso não se deve fazer de jeito nenhum, né? Ou mesmo... Só com orientação. Só com orientação. E o melhor, Nanda, é sempre você avaliar o que o paciente precisa naquele tempo, né, naquele semestre gestacional, né, naquele trimestre, perdão, gestacional, e que isso cada trimestre tem uma necessidade diferente. Porque o excesso de vitaminas também podem causar O excesso de vitaminas não é importante. A gente acha assim, ainda se tem ainda as pessoas acham que, não, eu tô tomando isso, mas é natural, não vai dar nada, tá? Geralmente, esses suplementos têm uma quantidade muito aquém, muito menor do que a gestante precisa, porque a demanda é muito grande. Se nós, que não temos um bebê na nossa barriga agora, temos uma necessidade muito grande, imagina a gestante, né? Então, assim, tem muitos nutrientes em desequilíbrio ali, e isso vai influenciar a parte cognitiva, desenvolvimento neuronal, e não importa se o bebê nasce, porque muitas vezes a gente olha para a carinha do bebê e, o bebê está bem, mas e a parte neuronal e a parte cognitiva? Como que estão esses ajustes, né? Como que está a dosagem de ácido fólico, de B12, de ferro, de vitaminas do complexo B? Como que esse bebê, ele nasceu? Tá? Então, a gente tem eu falo em desenvolvimento neurológico, né? Maturação neuronal, principalmente os 2 primeiros anos são muito importantes, né? Você sabe que você tocou num ponto agora que eu até queria te perguntar, que você falou do ácido fólico, né? Que tem algumas substâncias podem causar outras coisas no bebê, tipo, por exemplo, né? Alterações neurológicas. Alterações neurológicas, mas o autismo, ele não é genético? Ele pode ser causado por uma falta de alguma... Não é minha especialidade isso, tá? Então, assim, prefiro nem tocar muito mais no assunto. Falou no autismo, né? Mas, hoje... Eu fiquei curiosa nessa parte nutricional. Sim, mas hoje a gente sabe que você pode até ter o fator genético, mas tem a epigenética que vai desencadear esse gatilho, né? Então, assim, tem muitas condutas epigenéticas que podem, ou seja, o que você está usando de medicação, o que você está usando de suplementação, de comportamento que pode ativar esse gatilho no desenvolvimento do autismo, né? Do transtorno do autismo, né? Que existem vários graus de autismo. Sim. Por isso que aumentou tanto, né? O nível de autismo. Tudo tem relação. E a questão é aumentar cada vez mais. A gente ia fazer o quadro do mitos e verdades, mas você já falou dos suplementos comprado em farmácia, não pode, não compre gestante, vai na Nutri, na médica. Não comprem ômega 3, porque tipo, não é ômega 3, você tem que saber a dosagem ideal, né? É o DHA que é importante para o processo de cognição, então tem que cuidar. Então ômega 3 também na farmácia descarta. É que assim, a gente nunca pode se automedicar, a gente tem a mania de se automedicar. E isso é muito sério, né? Porque assim, se não faz bem, faz mal, se não faz mal, não engorda. A gente tem sempre uma desculpinha. A gente fala assim, que não mata engorda. O que não mata engorda, isso mesmo, né? Mas então, que coisa, né? A gente não dá valor para o que para que é a nutrição. E eu realmente acho a parte nutricional, gente, ela é importantíssima, ela é fundamental, sabe? Então, para tudo, né? Para tudo. Para viver. Mito ou verdade? Pode usar probióticos na gestação? Verdade. Tem que usar probióticos na gestação. Probióticos. Probióticos são cepas de bactérias diversas, dentre lactobacilos, bifidobacterium, cocos.
Então, o Yakult, ele tem uma cepa, que é o Lactobacillus casei shirota, que tá muito famoso, né, esse probiótico, mas ele é cheio de açúcar, não é o melhor, tá? Atenção, gente, a gestante que tem a disbiose lá, que tá fermentando. Imagina ela colocar, não, eu ouvi lá no podcast da Ju que probiótico é legal e eu tô grávida. E daí ela tem um monte de arroto, ela tem estufamento, tem gases, vai lá, compra qualquer probiótico na farmácia, e daí ela Sim. estufa mais, né? Então é que nem você tá lá, a briga de um monte de gente, você vai ter que apartar a briga com, sei lá, Sim. porradaria. Vai dar mais porrada, né? Então, assim, probióticos são bactérias, e lembra que eu falei que as bactérias, elas são importantes para colonizar a parede do intestino, e isso vai auxiliar, esse fortalecimento ali, essa colonização vai ser importante para fortalecer o sistema imunológico, para regular a parte hormonal de vitaminas. Então, imagina que as necessidades de uma gestante, elas são muito grandes nesse período, né? E como a gente não consegue assegurar tudo ali, né? Então, os probióticos, eles são muito importantes. E probiótico não é só para evacuar bem, tá? Consequentemente, você vai ter uma evacuação melhor, mais consistente, até evitar hemorroida, porque, né, na gestante, geralmente tem uma maior vascularização ali da região anal, então pode ter mais hemorroida, mas para melhorar a nutrição, a absorção de nutrientes, a regulação hormonal nessa gestante, para diminuir, por exemplo, o processo de depressão pós-parto, os probióticos, eles são muito, muito interessantes. Muito bom, Ju. Amei, porque isso aí é muito importante. A gente tem que... Mas, ó, pelo amor de Deus, não vai sair comprando um monte de coisa na farmácia, né? Que a gente tá falando que não é pra comprar. Invista dinheiro numa profissional, né? Você falou da disbiose, né? A gente tá falando de bebê, né? Falando de gestante, entrando nesse assunto dos bebês. Mito ou verdade? Existe janela imunológica mesmo, dos 6 meses de idade, 6 a 10 meses de idade? Sim, sim. Que a gente com falou certeza, dos 1000 dias de vida, o que é importante. Com certeza. Quando a gente faz esse cuidado com o bebê, né, ele amamentou bonitinho, vai fazer a introdução de alimentos, tem uma questão que é assim, a pediatra fala, começa com frutinha, daí depois legumes, né? E muitas vezes a mãe, ela não tem essa noção e ela vai dando de tudo para o bebê, né? Então ela vai dando de tudo para esse bebê e o bebê, ele tem um período que é como se ele tivesse um receptor que ele aceita mais sem recusar, né? Aceita mais essa parte de que eu tô falando de não ter uma reação alérgica, né? E esse período é dos 6 aos 10 meses. Então, o que você vai oferecer para o bebê que a gente tem que ter cuidado, mas tem que oferecer o ovo, o amendoim, o trigo, o peixe, que são os alimentos mais alergênicos, os laticínios. Só que uma coisa que a gente tem que perceber e priorizar é a questão da individualidade. E se essa criança tem pais alérgicos, como que eu vou fazer? Então, é uma conduta diferente, né? E assim, eu vou testar o pão. Daí vou dar o pão todos os dias até amém ou não? Vou só dessensibilizar ele, tá? Então, isso é uma coisa que não é um critério, não tem nada estabelecido. Cada nutri ou cada pediatra faz do jeito que ele bem entende, né? Então, eu tô terminando a pós em gastroenterologia, e tem uma médica que ela é pediatra e ela é alergista, que é a doutora Martina. Não sei se você segue ela. Depois eu te passo o Instagram, Martina meu Deus do céu, não lembro o sobrenome dela, porque é difícil. Catatine, alguma coisa assim. Ela é bem novinha, mas ela falou muito dessa questão da janela imunológica, que é muito interessante, e que é a questão de você dessensibilizar. Então, se você sabe que o trigo é um alimento mais alergênico, eu ofereço assim, um pouquinho um dia, espero 3 dias. Achei que é a Catacine. Catacine, né? Vou seguir ela aqui. Isso. Então, ofereço um pouquinho, espero 3 dias, ofereço um pouquinho, espero 3 dias, depois eu espero 1 ano. Porque como você falou, a gente estava conversando, as mães, elas
tendem a ser mais ansiosas e querem que os filhos comam e já mastiguem, já levem a comida na boca com 10 meses, com 11 meses. Sim. E não é assim. É uma introdução gradativa e que vai respeitar toda parte de a gente tem que respeitar porque o bebê ele tem uma imaturidade do trato Intestinal, gastrointestinal, né? Então não adianta você socar a comida nele, né? Mesmo que seja a fruta, ele tem que aprender a mastigar. Inicialmente vai ter vestígios de alimentos no cocô. Aos poucos isso vai diminuir, isso vai mostrando que ele está tendo uma melhor absorção de nutrientes e as suas necessidades elas vão sendo supridas e suas vitaminas, minerais vão sendo melhor absorvidas, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, pessoal. Então, assim, essa questão da janela imunológica, ela é importante. Vai dar mamão todo dia para a criança. Introduzir. O médico fala assim, dá uma fruta. Aí a mãe vai dar mamão todo dia. Caraca, o mamão vai soltar o intestino da criança tem que fazer o equilíbrio, né? Mas quando a gente fala em janela imunológica, a gente fala nesses alimentos que são mais alergênicos, que a gente tem que cuidar para que não desencadeiem alergias. Então, é como se você colocasse... a gente fala de corpo estranho, lembra que eu falei do corpo estranho? É um antígeno, é uma substância que você vai sinalizar ali para o corpo, ele é meio estranho, mas ele deu uma sinalizadinha. Então, não é estranho agora. Sabe aquela pessoa que você não conhece? Que nem eu, né? Eu era uma pessoa estranha para ti. Sim. Então, eu cheguei aqui, fiquei quietinha na minha, né? Então, eu sou tipo uma proteína estranha aqui. Daí, agora, eu tô mais sinalizada, né? Então, eu tô mais à vontade, né? Mas não significa, se eu vier aqui todos os dias te enchendo o saco, daqui a pouco você fala, Juliana, vai embora. Venha, Ju, venha. Mas é essa questão da sinalização. Porque a gente precisa também estar atento no que a gente vai oferecer para a criança, né? Então, não é só essa questão imunológica, ok, mas também não vai ficar oferecendo peixe todo dia, pão todo dia, igual você falou. Porque senão você vai sobrecarregar o corpinho do bebê. É e mais daí ele pra vai ter teste. Isso, e ele vai ter uma reação daí, ele pode vir a ter uma reação exacerbada imunológica. Entendeu? Então, assim, e se ele tem o gatilho, se ele tem a epigenética dos pais com alergias, porque hoje em dia, né, todo mundo tem alergia, Sim. ele vai ter uma facilidade de desencadear essa alergia. Você avalia a alergia alimentar em bebê? Eu avalio não só a alergia imediata, mas alergias tardias, né? Então, geralmente eu faço todo esse histórico, né? Essa avaliação de uma criança. Eu tô com uma criança com uma alergia em São Paulo, tá? Ela já está com 2 anos de idade e ela não crescia, ela não aumentava peso, ela tinha uma disbiose, porque lembra que eu falei? Comia muito errado, tomava muito antibiótico, e daí o intestininho dela estava muito desprotegido. Então, qualquer alimento que comia, entrava para a corrente sanguínea, gerava uma reação, que no caso dela começou a fazer reação de dermatite, de alergias. Então, agora a gente vai investigar os painéis múltiplos de alergia. Mas ela fica com um quadro assim recorrente, não... Agora a gente está estabelecendo, a gente está equilibrando primeiro o intestino, daí ele voltou a ganhar peso, a parte nutricional de ferro, de desabsorção está muito grande, daí é um processo ali, é um processo. Nossa, meu Deus. E essas hipersensibilidades tardias, né? O que é essa hipersensibilidade para adulto? Isso é bem interessante, porque assim, é comum a gente falar em alergia imediata, mas não é comum a gente falar em reação tardia alimentar. Então, existem alimentos, por exemplo, vamos falar do trigo, do glúten, né? Então, é comum a gente avaliar uma doença celíaca, ou que é medida por biópsia ou por alguns exames como antitransglutaminase tecidual, antigliadina. Também existe a alergia ao trigo, que é mediada por uma imunoglobulina que chama IgE. Mas muito pouco se fala sobre as reações tardias. É quando você come esse trigo, você passa mal, mas não é no mesmo dia. São 3 dias depois. E são os mais difíceis de serem avaliados, né? Então, hoje já tem muito descrito na literatura a sensibilidade não celíaca ao glúten. Olha só que difícil esse nome. Nossa. Né?
Então, é muito importante que o profissional ele tenha esse gabarito, esse cuidado. Até porque, se você chega para mim, Ju, eu comi trigo, né? E estou estufada, estou com gases. Eu não vou pensar inicialmente em sensibilidade não celíaca ao glúten. Eu vou pensar em desbiose. Falei, essa aí tá comendo açúcar, tá comendo um monte de sorvete, tá comendo trigo e tá botando a culpa no trigo. Sim. Né? Tá com o coco mole e tá botando a culpa no trigo. E daí a gente vai organizando essa parte digestiva, daí eu faço o teste, eu falo, não dá, então você vai comer trigo por 3 dias seguidos. Daí você vai falar assim, Ju, cara, tive diarreia, tive isso. Daí a gente meio que fecha o diagnóstico, depois de tudo já avaliado. Então não é algo fácil, né? Sim. É claro que a gente aqui está passando informação e muitas de vocês estão assim, ai meu Deus do céu, eu tenho isso. Mas claro que o cuidado, ele é individualizado. Com e ele certeza. leva um tempo, guria. Ele leva um tempo para a gente ir organizando esse paciente e ele tendo essa consciência. Tá? Claro. Então, essas hipersensibilidades tardias, elas podem acontecer com ovo, elas podem acontecer com laticínios. O meu filho, ele tinha, com 6 meses, eu fiz a introdução do ovo para ele. E daí, horas depois, umas 3 horas, eu lembro que na época eu era casada, estava na Vivo lá vendo meu negócio. Gente, o Arthur fez um vômito em jato. E daí eu só olhei para o Daniel e falei, meu Deus do céu, ele comeu o ovo há 3 horas. Daí eu esperei 3 dias e dei de novo para ele e ele vomitou. Daí o que eu fiz? Quando você avalia que tem uma reação tardia, eu esperei 3 meses. Daí com 9 meses eu introduzi de novo. E daí ele não ficou bem. Daí depois eu introduzi com 1 ano, ele ficou bem. Daí agora ele come 2 a 3 vezes por semana. Nossa. Ovos, né? Então, claro que eu fui cuidando também desse ambiente intestinal dele, da alimentação, com probióticos, né? Para que o corpinho dele ele esteja bem. E você viu que eu reintroduzi, eu sinalizei para o corpinho dele e ele tá bem. Ele consome ovos sem problema. É, porque aí você vai, sei lá, acho que também acontece isso com o corpo, né? Vai ter a reação, a primeira, a segunda, a terceira, você vai meio que insistindo com o corpo aquilo para ver a reação, mas não necessariamente ele precisa deixar de comer. O corpo tem a ver com a maturidade do intestino também, tem a ver... ele não tem uma reação imediata, porque se ele tivesse uma reação imediata, ele teria a pele, sempre, né? Tudo. Né? Então... Você falou hipersensibilidade, né? O que a gente tocou nesse assunto que eu achei super legal. E você falou também sobre o sistema imunológico das crianças, que hoje em dia é assim, né? Desse jeito. Por que acho que a grande questão é por que as crianças estão ficando tão doentes, sabe? Isso é algo que tem me preocupado muito, muito, muito. E tem um livro muito interessante, se vocês gostam ali de... Deixa aqui na descrição, Fábio. Chama-se 10% Humano. Tá? Esse livro é muito interessante porque ele fala sobre toda a história de por que a gente tem adoecido mais. Né? Antigamente, a gente tinha as doenças infecto-contagiosas. Hoje, a gente tem as doenças autoimunes, imunológicas, né? As doenças crônicas, como diabetes, obesidade, câncer. Né? Mas tem algumas questões que são pontuais que têm levado as crianças ficarem mais doentes. Então, a primeira questão, e aqui não é um julgamento, gente, é só a gente estar relatando pontualmente. Então, a primeira questão é o parto cesáreo. Né? Então, agora eu acho que as mães estão tentando retornar, tá fazendo um movimento ali mais para o parto humanizado e tudo mais. Depois é a questão do leite da fórmula, da não existência da amamentação. Isso não é um julgamento, né? Porque claro que existem pessoas que têm dificuldade, mamães que têm dificuldade e já vão para a fórmula, mas eu acho que também tem essa questão de, sei lá, eu não sei se é na década de 80 que veio as fórmulas com tudo e as mães estavam no trabalho, que amamentar que nada, isso não é, né? Então, assim, teve esse movimento também e nós somos frutos desse movimento, né? Nós que estamos mais velhos somos frutos desse movimento, por isso que daí a gente tem mais alergia e tudo mais. Mas agora tem voltado o movimento
do aleitamento materno, que é rico em substâncias que são galactoligosacarídeos, que são substâncias prebióticas, imunológicas, né, que tem proteínas que o corpo ele aceita sem reclamar, porque imagina um serzinho super imaturo, né, recebendo uma fórmula, por mais hidrolisada que ela seja, não vai ser nunca o leite materno. Sim. Né? Então, claro que a fórmula ela veio para salvar muitas vidas, certeza, né? Mas e eu tô falando de maneira nenhuma é um julgamento. Mas é se só a gente tem essa opção e a informação, né? Isso é o que E o importa. cuidado. Eu sempre falo aqui que a informação é a liberdade de escolha também. Porque tem muitas mães que optam por não dar. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Mas se ela tem a informação de que a fórmula pode causar aquilo, né? E eu até falo assim, que assim, se a mãe deu a fórmula, tá dando a fórmula, eu já coloco algumas cepas de probióticos, independente, né, se está amamentando ou não, para fortalecer e proteger esse intestino. Mas os artigos mesmo, e a gente vê que a fórmula, ela é mais mucogênica, ela é mais alergênica, então tem mais chances de asma, de rinite, de bronquite, né, de outras complicações. E daí vem junto o quê? Uso de antibióticos. Então, essa criança que foi cesárea, que não teve contato com microbiota materna, que usou leite fórmula, que não teve contato com substâncias protetoras para a mucosa, para o intestino, e daí veio com um pacote de antibiótico, e daí usa antibiótico, fica doente, usa antibiótico, né? Daí Sim. fica nesse... Daí como que você vai ter um fortalecimento da imunidade inata? Como que você vai fazer com que essa criança fique bem? É essa criança que eu estou atendendo em São Paulo, né? Eu tenho uma pacientinha que nasceu prematura, nasceu de 26 semanas, né? Era para ter uma alteração neurológica, gente, ela tá linda, tá com 3 anos, tá linda, já tá com a idade corrigida, tá super bem, né? Mas volta e meia ela tem infecção. Mesmo usando probiótico e tal. Por quê? Porque ela teve todo esse aparato ali, né, que não foi tão legal. Então a gente tem que super proteger o corpo dela para que não tenha, para que não venha uma infecção repetida, né? Nossa. Então meu objetivo com ela é assim, passar 3 meses sem uso de antibiótico, olha só. Né? Mas essas crianças, né, elas serão adultos como? Que adultos que elas serão imunologicamente? Entendeu? Se elas não têm o aparato, os 2 primeiros anos... Não é só isso, né? Alimentação emocional também, Depois, né? de tudo. Compulsão, Depois sobrepeso, são várias coisas. Depois vem, né? Mas quando a gente fala em uma microbiota que não foi protegida, né, por todos esses aspectos, ela vai ter uma chance maior, um gatilho maior de doenças crônicas, de doenças imunológicas. Então, isso é muito bem visível. Quando eu atendo um adulto, eu pergunto na infância, sabe? E por isso que vem, assim, se eu sei isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter estratégia. Sim. Né? Então, que eu acho que é maior, as pessoas devem estar, né, desesperadas aqui, né, ouvindo, pensando, mas a gente tem que ter estratégia. Né? Então, meu filho também não nasceu de parto normal, gente. Né? Eu tentei, mas ele não nasceu. Então, assim, meu filho teve reação tardia, meu filho teve reação ao glúten. Hoje ele consome bem raramente ao glúten. Então, ele fala, se você for falar com ele vai falar, não consumo glúten. Né? Ele consome bem raramente, por quê? Porque já deu reação. Né? Ele vomita. Então, assim, e eu cuido muito da alimentação dele para que ele não fique doente. Imagina não cuidando. Como é que ia ser, né? Ele ia passar mal a todo momento. Sim, com certeza. Ele ia ficar doente. Né? Então, graças a Deus, ele nunca usou antibiótico, mas é assim, né? Você falou da infância, né? A gente sabe que muitas coisas do que, por exemplo, eu tenho dificuldade de comer fruta, mas eu me esforço. Então, assim, pelo menos 1 ou 2 frutas por dia tem que comer, né? Mas eu fico resgatando, assim, será que isso não tem a ver com a minha infância? Será que realmente, né, o que aconteceu lá atrás? Não sei, alguma coisa desencadeou ali, mas eu penso, né, essas dificuldades que a gente tem na alimentação com determinados alimentos, né? Então, toda essa apresentação, e hoje eu olho minha filha comendo a quantidade de fruta que ela come, eu não acredito, eu falo, meu Deus do céu, como que ela consegue comer tanta fruta?
Porque é isso, né? É a gente fazer melhor pro outro, né? Você tem que fazer pra você se esforçando pelo que você viveu, né? Sim. Culturalmente falando disso, lá atrás, como eram as condições, o que que era oferecido, o que que não era. E aí agora com o filho, né? Então a gente Sim. precisa sempre estar em constante evolução. Sim, e ter estratégias para que a gente melhore, a gente como, né? Eu não tive a melhor nutrição na minha infância, Sim. né? Eu provavelmente tenho um gene ali para obesidade, tenho um gene ali para determinadas coisas. Então, o que que eu vou fazer agora? Né? Não adianta a gente sentar e chorar, né? É. Então, a gente Não, tem que tem cuidar, que né? arrumar tudo, né, Tem que Ju? arrumar tudo. Você falou da suplementação dos bebês e o impacto do antibiótico no intestino da criança. O que que pode causar, Ju, o antibiótico? Então, o que que é um antibiótico? O antibiótico, ele é uma medicação que, graças a Deus, também salvou muitas vidas, né? A penicilina, se eu não me Sim. engano, foi a primeira, Ah, né? Acho que foi em 1904, não me recordo direito, mas foi no início ali. E a gente, né, tinha qualquer cortezinho, muitas mães, né? Mas o que que vem acontecendo é o uso, eu acho que excessivo, muitas vezes descabido, de antibióticos, né? Então você vai em um hospital, nem se avalia a infecção ali de garganta, se tem um início de uma inflamação, já dá antibiótico. Então, assim, antibiótico é uma medicação que ele vai lá e mata determinada bactéria, tá? Só que ele mata as ruins e as boas também. Então, voltando ali à nossa microbiota intestinal, o nosso intestino ele é povoado por essas bactérias que elas precisam viver em equilíbrio. Então, você tem lá uma infecçãozinha, daí é como se você jogasse uma bomba para matar uma formiga. E daí o que acontece com as bactérias boas? Elas estão mortas, né? Elas estão inativadas. E é essa microbiota que vai regular o seu sistema imune, Nanda. E demora um monte de tempo e pra você recompor. come todos os dias, você se estressa todos os dias, você não dormiu, você, né, tá cheio de, coloca toxina no teu corpo. Então, essas bactérias, esse uso do antibiótico, principalmente recorrente, ele acontece porque a gente não está fortalecendo o nosso sistema imunológico e a gente não está dando condições para esse sistema imunológico se defender contra qualquer vírus ou bactérias. E daí deixa os bebês cada vez mais suscetíveis. Tanto que quando eu começo a ajustar o intestino da criança, a criança começa a não ficar mais doente. Nossa. Tá? E quando essa criança ela usa antibióticos recorrentemente, o uso de probióticos ele é muito importante. Tá? Até uma questão, quando você vai usar antibiótico, eu uso probiótico 2 vezes ao dia pelo dobro de tempo do uso. E probiótico, gente, não está escrito probiótico. Não, você tem que ter uma nutri para chamar de sua. Você tem que ter um médico que tem esse conhecimento, que você liga e fale, olha, meu filho está com isso. Então, vai, Ju, me prescreva aqui. Te prescrevo. Entendeu? E aquelas, tipo, interogenina que toma quando tá com diarreia, para regular a flora. Na verdade, assim, se eu não me engano, a interogermina é o Saccharomyces. Tem como dar uma olhada ali no Google? Eu não lembro direito se a interogermina é o Saccharomyces. Porque tem aqueles não, tem vários, Biovicerin, né? O Biovicerin é Saccharomyces também. É tipo uma levedura. Ele não vai regular a flora. Ele só vai, tipo, melhorar ali, tá? Então, assim, regular a flora é você dar o máximo de bactérias, de tipos de bactérias, para equilibrar esse meio que está em menor quantidade. Composição, tá? Eu coloquei, mas ele não puxou. Depois administrar de substância ativa que chegam, forma barreira contra germes. Não fala. Depois eu tenho que dar uma pesquisada. Confesso que eu não me lembro. É isso aí. Saccharomyces? É que você falou aqui, ó. São auxiliares do equilíbrio da flora intestinal no combate a doenças. O micro-organismo presente no floratil. O Saccharomyces boulardii. Então, o Saccharomyces boulardii é uma levedura, tá? Não é um probiótico. Tipo não que são faz bactérias. iogurte. O Saccharomyces, ele vai ajudar a conter essa diarreia,
tá? Ele pode ser uma estratégia, mas ele não vai recuperar a flora, tá? Porque a flora ela é recuperada por várias espécies de lactobacilos, de bifidobacterium, de enterococos, e a gente tem números. E quando a criança tá com diarreia, é o ideal? Dá ou não? Olha, assim, os médicos prescrevem. Então, na verdade, você vai usar a enterogermina para conter, tá? Você tá com um monte de diarreia, você usa a enterogermina, ela segura, tá? Mas o que vai recuperar é depois a composição de cepas probióticas. No início da vida, o bebê ele precisa de bifidobacterium, o Bifidobacterium lactis infantis, né? E depois, quando ele chega entre 2, 3 anos, ele atinge uma microbiota semelhante à do adulto. E a gente vai aumentando as cepas e as variedades de probióticos ao longo da vida da criança. Nossa. Tá? Daí tem que tomar outro tipo de... porque daí na verdade, eu geralmente prescrevo, né? Eu não peço para comprar em farmácia e nada. Mas assim, não precisa fazer uso assim crônico, depende muito da criança, depende muito do estado dessa criança, se ela faz uso de antibiótico, se ela não está num estado de imunidade muito baixa ou não, tá? Tudo tem que ser avaliado, né? Tudo tem que ser avaliado. Não é comprar probiótico. E assim, os estudos sobre a microbiota e sistema imune, sobre intestino e tireoide, intestino e pele, ele tem sido cada vez mais amplo, né? Cada vez mais. E a gente tem destruído cada vez mais o nosso intestino, né? O que a gente come, como a gente come, como a gente mastiga, como a gente digere. Mas vamos falar a verdade, né? 32 vezes mastigar, Na verdade... Não dá pra mastigar 32 vezes. Então, na verdade, Nanda, o que a gente precisa? Já tá engolindo. Mastigar até aquele alimento ficar fácil para engolir. Não tem, assim, um número, uma quantidade de vezes, 50 vezes, 30 vezes. Depende. Se você tem um macarrão na tua boca... Você mastigou 10 vezes, já tá bom. Agora, se tem uma carne bovina, você mastigar 2 vezes e engolir, você se entala, né? Então, são questões muito... As pessoas falam, 32 vezes, daí a gente leva isso, né? E daí leva isso como se fosse a ferro e fogo. Sim. E não é, né? Então, assim, acho que a grande questão da nossa conversa, do nosso cuidado, que vem desde a programação metabólica até a infância, é o que eu quero. Se eu quero uma gestação saudável, então eu vou buscar mudar os meus padrões alimentares, porque eu vou ser exemplo, né? Eu vou cuidar dessa minha microbiota, desse meu intestino, por quê? Porque tudo que eu comer precisa estar bem digerido e bem absorvido, né? E vou gerenciar a parte nutricional para que eu esteja bem na hora de gestar o bebê. Quando eu gestar o bebê, o que eu preciso? Uma coisa que eu até perguntei ali foi em relação ao ômega 3, né? O bebê, ele tem, quando ele nasce, o cabeção, né? Nasce cabeçudo, ele nasce com 70% do desenvolvimento cerebral, né? E o DHA, que está composto no ômega 3 e tem isolado esse DHA, ele é muito importante para o desenvolvimento neuronal, para essa plasticidade neuronal do bebê. O bebê tem que tomar depois? Até 2 anos de vida. Pois é. Principalmente. O TUI toma ainda, né? Porque a gente faz essa plasticidade neuronal sempre. Podia ter pegado um ômega 3 e deixado ele aqui, né? Para ele ser o exemplo. Ele mastiga a cápsula do ômega 3, ele já é um nível à parte, assim. Então, já tá acostumado. Ele já tá acostumado. Mas assim, a gente conversa com os médicos, eles falam tanta coisa, Ju. E eu perguntei para uma médica esses dias, ela falou assim, não necessariamente, não precisa. Tipo assim, então, precisa suplementar ferro. Não precisa, sabe então, assim? Na verdade, eu acho que é um desconhecimento. É melhor a gente falar que a gente não sabe do que não precisa, né? Então, assim, se você entende que há uma necessidade, porque o desenvolvimento, a plasticidade neuronal, ela está acontecendo, por que eu não vou nutrir o meu cérebro?
Sim. O excesso de açúcar, ele faz Não, morte ela neuronal. relacionou assim, mas os exames estão ok e a alimentação tá boa. Então não entendeu? precisa suplementar, entendeu? Isso. Só que assim, os exames ok, eles estão ligados com o nível de referência ok. E o nível de referência ok, por exemplo, de uma ferritina, é de 20 a 290. Então, se você tiver 20 e se você tiver 150, é a mesma coisa? Não. Você entende? Que você precisa de células vermelhas para melhorar a oxigenação toda, não só sua, mas do bebê? Sim. E isso, níveis de ferritina muito baixo, vão gerar desenvolvimento prematuro do bebê, vão afetar desenvolvimento cognitivo cerebral do bebê. Sim. Né? Então, assim, essa conduta que eu geralmente não concordo Mas isso para muito. gestante, você tá falando a gestante tomar, Isso né, pra ômega gestante. 3 Isso pra e gestante. para criança. Não, para criança sim, com certeza. Eu daria ômega 3 com certeza para uma criança, por exemplo, para a tua pequena, com certeza eu daria um ômega 3, né? Porque essa plasticidade neuronal ela acontece. E a gente mais estressa o nosso corpo, mais mata neurônio do que desenvolve neurônio. Por quê? Você dá um pirulito para tua criança, mas você não dá um ômega 3? Você entende? Então, assim, você entende que não faz sentido isso, né? Então, claro. é uma das suplementações que eu usaria continuamente ômega 3. E, claro, tem uma dosagem específica para criança, para adulto maior, né? Sim. Mas, assim, você vai esperar o quê? Você vai esperar ele ter uma alteração neurológica, daí você vai lá, não, agora eu dou ômega 3, porque vai fazer plasticidade neuronal? Para mim, não faz sentido. E toma para a vida toda daí? Eu geralmente indico para a vida toda. Para mim, que sou adulta, eu geralmente tenho alguns suplementos, porque a gente cansa, né? É muita suplementação, a gente cansa, é meio chato. Sim. Né? Então, eu geralmente faço algumas suplementações, daí depois eu volto para o ômega 3, daí eu faço uma rotatividade ali. Né? Pro TUI eu tô fazendo contínuo, porque senão ele briga comigo. Ele fala, mamãe, você não deu meu ômega 3. Ah, meu Deus. Amor. Ele... Ai, Ju, é tanto assunto, mas pra gente encerrar, né, o programa, Sim, já deve ter, senão nem sei 4 quanto horas tempo. a gente fala de nutrição, mas é muito bom esse assunto, a gente trazer tanta muito informação. legal. É muito legal. E eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as mães, né? O que a gente deve fazer efetivamente diante de tudo isso, assim, que você falou, essa parte de imunidade dos bebês, né, no geral? O que é Vamos lá, o mamães. ideal e o possível, né, para Tá. essas mães? Eu acho que nem sempre, ou quase nem sempre, o ideal o ideal vai ser o que a gente vai fazer. O né? possível. Vai ser o possível. Mas o que eu indico? Consciência alimentar, sejam exemplos para as suas crianças. A gente precisa dar mais atenção para os nossos filhos, né? A gente precisa não culpar a escola e ser exemplo, sabe? Então, assim, ao invés de você chegou da escolinha, ao invés de você dar uma pipoca ou dar um pirulito, cara, lá, leva uma fruta. Né? Vamos comer junto, filho. Né? Então, preconiza isso, tenha alimentos de qualidade e seja exemplo para o teu filho. Organize essa questão do sono, porque sono tem relação com o sistema imunológico. Né? Diminua o impacto. Você já deve ter conversado com muitas mulheres aqui que falam sobre essa questão dos próprios celulares. O meu filho está no celular agora para ficar quietinho, gente. Mas geralmente eu cuido com isso. Né? Porque isso causa uma agitação, isso diminui a produção de melatonina, e isso deixa a criança mais agitada. Cuidar com o excesso de açúcares, sabe? Então, ter um horário, ter os combinados com essa questão do excesso de açúcar. Filho, você vai comer, mas vamos comer ali só na sábado e domingo, que tem festinha, né? Então, mamãe faz um bolo bom para ti, mamãe, né? Cuida com o que eu vou colocar na minha lancheira de qualidade, né? Vitamina C, gente, é muito importante. Então, assim, as frutas, elas têm que ser ricas em vitamina C, porque fonte de antioxidante. Eu sou super fã do própolis, né? Então, assim, tem o própolis aquoso, né? Então, fazem ali,
vamos lá, de 2 a 5 aninhos, dá para dar 3 gotinhas de própolis aquoso todos os dias com um pouquinho de limão e água. Dos 5 aos 10 anos, 6 aos 10 anos, dá para dar umas 5, 6 gotinhas, sabe? O própolis é algo que eu brinco que é BBB, né? Bom, bonito e barato. Sim. Né? E ele Qualquer própolis. Própolis verde, aquoso, tá? Então, ele tem uma ação imunomoduladora muito, muito interessante, tá? Outro Produto também. Produto também, né? Mas daí em outra dosagem, eu já uso o alcoólico, mas ele é um grande imunomodulador. Quando a criança ela tá tendo aquela, sabe, tá começando a ter aquela produção de muco, eu gosto muito do Caloba, que é o Pelargonium sidoides. Tá? Nossa então, Senhora, gente, vamos anotar? Caloba em gotas. A criança começou porque ela tem uma ação bacteriostática. Caloba. Bacteriostática é inibir replicação viral. Então, assim, eu não deixo você ter infecção. Né? Então, geralmente, a gente usa 10 gotas 3 vezes ao dia por 7 dias. Tá? Anotei aqui Caloba, mas... Caloba. Caloba é o Pelargonium sidoides. Se eu não me engano, ela está em outro nome que chama Uncan também, tá? Então, assim, é uma alternativa de prevenção, tá? Então, assim, se ele está num ambiente, se a criança está num ambiente sadio, se a criança consome 2 a 3 frutas ao dia, se a criança diminuiu a quantidade de açúcares, se a criança tem um sono bom, a gente já está falando em grandes fatores que imunomodulam ela. Se a gente usa o própolis e tem ali a caloba, porque eu sempre deixo a caloba tá ali nas minhas coisas junto com o própolis, eu diminuo a chance de replicação viral e uso de antibiótico. Olha só que interessante. Nossa, né? muito bom. Então, eu poderia ficar horas. A caloba é um potinho que pinga... Ele é em gotas. Gotas. Ele é em vidrinho, em gotas. É como se fosse um própolis. Isso. E daí coloca quantas gotinhas na água? 10 gotas. 10 gotas. 3 vezes ao dia por 7 dias. Tá? Só. No início e não é para fazer uso contínuo, tá? Mas ele é uma estratégia. Faz 7 dias, daí para. Daí depois volta de quanto tempo depois? Só quando tiver, por exemplo, alguma início ali de né? Muco ali. Muco, e sabe? mistura na água com limão. Água. Quantas gotas de limão? Eu misturo assim, um pouquinho, assim. Nossa, quanto mais limão, melhor. A caloba é excelente. Eu dou muito mel pra minha filha, ela gosta. Sim. Colherzinha de mel, é bom. Ótimo, dá pra colocar ali no própolis, sabe? Sim. Após os 2 anos dá pra colocar certinho. Só não um dá mel pra bom, esquentar né? o mel, Não dá pra aquecer o mel, né? Porque ativa... E principalmente o mel tomar no leite, assim, ou tipo, tem muita gente que mistura o mel com leite quente. Mel não se aquece. Né? Então, porque ele pode liberar alguma substância ali que não vai fazer bem para o nosso corpo. Mas assim, tem que ser um bom mel, né? E é difícil hoje em dia você achar um bom mel. Tudo industrializado, tudo. É difícil. Enfim, a gente tenta, né? A gente tenta. Mas eu acho que a gente tem que fazer o melhor, o melhor que a gente pode fazer, sabe? E esse básico, ele não está sendo feito bem. Então, se a gente faz o básico bem, a gente consegue ter toda a estrutura, toda a base, para que daí a gente use alguns suplementos, algumas estratégias, né, que eu uso quando o bebê está com o sistema imune mais debilitado. Sim, tem algumas estratégias interessantes para fortalecer e manter ali, principalmente maio, junho, julho, agosto ali, que geralmente dá uma zoada. Sim. Tá bom? Ai, Ju, obrigada. Nossa, foi assim, você trouxe muita informação e orientação. Mamães, por favor, anotem tudo, volta o episódio e vai anotando tudo que tem para fazer, porque tem bastante coisa. E você atende online também, né, Ju? Atendo presencial, atendo online, dou mentoria para profissionais da nutrição ou da medicina, que a minha especialidade é trato gastrointestinal, né? Então, dou mentorias para essa área da desbiose. Tenho curso, então, lá no Hotmart, tem o curso do intestino à base da sua saúde, se você curtiu. Porque, gente, é muito, muito legal. Tem 12 aulas lá, né, sobre intestino. Então, eu sou apaixonada por intestino, né? Acho que ele é a base. Se você cuida do teu intestino, você cuida de tudo. Né? Você cuida das suas emoções, você cuida, né? Então é muito legal. E tem o meu Instagram, que é @JulianaTreviline. É Treviline. Lini. Lini. Tudo com I. Isso.
Ju, obrigada, viu? A Imagina, gente vai muito deixar as redes sociais da Ju aqui. Gente, e eu queria muito agradecer, porque eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais, falar sobre saúde, sobre corpo, principalmente a saúde da mulher, que a gente gesta um bebê durante quase um ano, né? Não são 28, que falam, né, que são 9 meses, não, são 10 Não, meses, é são quase 10 um ano, meses. porque são 40 semanas praticamente que um Quase um bebê fica elefante, né? ali. Então, até se formar, até tudo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso como bagagem, né? Como informação. Ah, Sim. mas é muita coisa, não dá para fazer. Não é para fazer tudo. É Faça para o fazer o possível. possível dentro do que você consegue. Um pouquinho. Eu consigo tomar o ácido fólico, mas esse outro que você falou que você indica que é o Metilfolato. metilfolato. Consigo fazer um ômega 3. Então, né? Tomar um própolis de vez em quando. Isso que é o dentro do possível. E Sim. nada tá no segredo de tudo isso que você falou, se não for a alimentação. E alimentação é algo barato. Né? É. Você meditar, você conseguir equilibrar teu sono, teu estresse, né? São alternativas que são baratas. Você Sim. pode sair, por exemplo, eu adoro ir no Santuário de Chões, tá? Aqui em Curitiba. Eu Então, conheço lá, muito lindo. hoje eu vou de novo. Então, assim, eu paro, respiro, equilíbrio, vamos lá, né? Vamos seguir. O próprio suco verde, gente, couve, fruta, é algo barato, né? Não é algo Sim. caro. Então, não tentem fazer disso um obstáculo. Façam disso uma meta, um objetivo, né? O objetivo de se cuidar. E não tem nada melhor do que a gente se cuidar, porque é o nosso corpo, né? E a gente cuidar do nosso corpo é a gente cuidar de tudo que a gente tem, né? Melhor, Exatamente. né? Quantas pessoas são riquíssimas e morrem aí de câncer, É. né? Porque não cuidaram do seu corpo, da sua nutrição. E não só isso, né? Que a gente cuida do corpo, cuida do nosso corpo físico, que é emprestado pra gente aqui nesse sentido assim. Mas a gente tem os nossos outros corpos, né? Sim, O sim. corpo das emoções, Das o nosso emoções, corpo vital, o nosso corpo etérico, que precisa dessa vitalidade. com E a certeza. gente só consegue equilibrar isso se o físico tá bem. Com certeza. Porque o físico, ele é estático, ele não é nada. O que dá vida é, né, é o nosso emocional. Só que sem ele, a gente não consegue fazer as Sim. outras coisas que a gente precisa. Então, é um equilíbrio. Falou tudo. Obrigada, viu, Imagina, Ju? Obrigada, amei. obrigada. Gente, compartilha o vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E segue a Ju aqui, hein? Beijão.